Muito bem, então vamos fazer diferente hoje. Eu queria que vocês mostrassem a atividade de vocês. Já fizeram dessa semana? Do 1 do 10 a 15 do 10. Ou então vocês fazem algum questionamento sobre ela. Deixa eu ver a última atividade. É sobre a Oceania, inclusive. Poucas pessoas entregaram, hein? Vamos lá, então? Oceania, quem tem as dúvidas sobre a Oceania? Ninguém? Tem dúvida nenhuma? Tudo certo? Ah, então vamos embora. Chegando mais um aqui, vamos ver quem é. Leonardo. Leonardo e Renato. Bom dia, Renato e Leonardo. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui da Austrália, das, das cidades que tem lá, para vocês verem assim como que é assim desenvolvida, né, a cidade, o país. Alguém já teve alguém que eu queria saber, alguém já teve oportunidade ou teve vontade, por exemplo, de fazer um intercâmbio para aprender inglês? Eu, Qualquer coisa? Você já... eu quero fazer eu tenho assim uma meta para mim fazer um intercâmbio pro Canadá. Ah, para o Canadá. Ah, interessante. Você sabia que no Canadá é bastante frio, né? Sei, Não é friozinho igual aqui onde a gente passa, não. É coisa assim de... Pode chegar a 20 graus negativos algumas mas eu regiões. gosto de frio. Ah, você gosta de frio? Ah, legal. Minha Eu época sabia... preferida é o inverno, porque o frio a gente tem como a gente se proteger debaixo de coberta. Agora, no verão, tem vezes que nem o ar condicionado dá conta. É verdade. O Renato falou que não está ouvindo. Vocês estão ouvindo normal? Tô ouvindo, deve ser dele lá então. Ô, Renato, você tem que verificar o volume. Não sei se você está no celular ou se você está no computador. Tem que verificar o áudio, se está liberado aí. Ele saiu agora. Olha só, a Austrália, vou mostrar umas imagens aqui, ó. Sidney. Aqui, quando você pesquisa sobre a Austrália, o que a primeira coisa que aparece é essa ópera aqui, ó, lá de Sydney. Por quê? Porque é um ponto turístico visitado, conhecido. Mas na Austrália existem muitas cidades assim que são frequentadas, visitadas. Tem muitos imigrantes, inclusive lá do Brasil. E uma das coisas que mais se fala da Austrália é que eles unem desenvolvimento econômico com a qualidade de vida. Por quê? O que é qualidade de vida para vocês? Quem gostaria de comentar assim? Que seria, quais seriam os pontos principais de se ter uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida? Quem gostaria de falar aí? Vamos falar, gente, vai. Vamos sair da casinha, não tem problema falar não. Todo mundo aí é inteligente, não tem problema conversar. Fala, Ellen, eu vi que você Acho que ter soltou. uma boa qualidade de vida, ter uma infraestrutura de escola, saúde adequada, né, para atender a população, ter segurança na cidade,
ter área de lazer, esporte. Isso, bacana. Então você vê, isso é o básico, né, que a gente fala, que é uma educação de qualidade, certo? Segurança, ou seja, você viver sem ter que precisar ficar observando se vai ter alguém para te assaltar ou ficar com medo de sair à noite, né? Tem que ter também, assim, bons salários, né? Boa renda. Tem que ter áreas de lazer, como você falou, porque todo mundo merece, né, fazer esporte, todo mundo merece ficar feliz, certo? Então, são coisas básicas. A saúde tem que atender bem. Então, coisas básicas que um país deveria ter. Se vocês pesquisarem, né, e forem atrás de países africanos, você vai ver que poucos países na África oferecem um mínimo de qualidade de vida. A maioria dos países africanos, eles são países que têm uma economia precária, eles têm uma população que sofre na mão de muitos políticos, que são políticos, assim, às vezes de hierarquias de famílias. Alguns ainda têm heranças de império, né, de reinado. Enfim, já você vai, por exemplo, na Austrália, a Nova Zelândia, são países que foram colonizados pelos ingleses. Lembrando que a colonização da Inglaterra, ela sempre visava o crescimento da colônia. Olha que interessante, diferente do Brasil, que foi colonizado por Portugal, que era para exploração, uma colônia de exploração de recursos. Já nas colônias inglesas, era uma colônia de povoamento para um desenvolvimento de uma nova Inglaterra, digamos assim, certo? E aí, esses países, como a Austrália, por exemplo, e Nova Zelândia, que são ali na Oceania, eles têm uma qualidade de vida excelente. Como eu disse para vocês em uma aula anterior, algumas cidades, se eu não me engano, tem agora umas 3 ou 4 cidades da Austrália que ficam entre as 10 melhores cidades do mundo para se viver. Então, todo ano tem uma revista lá que lança as 10 melhores cidades do mundo para se viver. Então, o que que eles analisam nessas? Quais são os critérios que eles utilizam? Eles utilizam principalmente critérios de qualidade de vida, de segurança, de salários, empregos. Como é conhecido também, lá na Austrália existem os melhores salários, de salário mínimo, por exemplo, são os melhores que tem. Se você for trabalhar no ramo da, da limpeza, que é, digamos assim, o que pagaria menos aqui no Brasil, você vai lá e recebe, sou um faxineiro. Apesar que no Brasil, para quem trabalha na área de doméstica também, tem ganhado bem, né? Se for diarista, assim, digamos assim. Mas trabalha bastante, né? E não é muito bem visado, assim, entre aspas. No Brasil existe muito preconceito. Por exemplo, se você falar assim, o que que você trabalha? Fala, eu sou gari, sou lixeiro. A pessoa já olha para você assim, você vai cumprimentar ela. Tem gente que já vai ter nojo, você é lixeiro, nossa, por que que não estudou na vida? Mas, por exemplo, um gari, tem alguns lixeiros, alguns garis que ganham melhor do que um professor, o salário deles. Então, não por causa do salário, mas acho que qualquer profissão que você faz, que é honesta, ela é digna, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. E lá na Austrália, a sociedade australiana e também neozelandesa, eles criaram um tipo de cultura que é de valorização da própria sociedade, valorização das comunidades. Então existem aquelas cidades que são muito bem organizadas, são cidades que são bem construídas, né? Você vê que a organização que elas têm, aqui, se não me engano, é a West Coast, deixa eu ver. Essa aqui é o West Coast. Pensa, você morar numa cidade que tem bons empregos, tecnologia, qualidade de vida e essas praias aqui, ó,
semelhante até no Brasil. Muitos brasileiros vão para Gold Coast por causa disso. Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane. Então, a maioria das cidades que tem ali, né, elas se encontram, inclusive, nas partes mais externas, mais afastadas aqui, ó. Quer ver, ó? Vou mostrar, cadê aquela imagem? Tinha visto aqui, o mapa sumiu. Bom, enfim. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Que lá na Austrália, existe também um cuidado com o meio ambiente que é impressionante. Muitos até criticam e falam assim, os australianos, eles exageram. Por que cuidar tanto de animal, deixar uma aranha viva dentro de sua casa? É um conceito que eles criaram ali, né, para desenvolvimento tanto econômico como sustentável. E o que que faz assim também com que eles tenham um bom desenvolvimento econômico e de qualidade de vida? A educação. Então, a Austrália e a Nova Zelândia, eles têm um investimento na educação, só que eu volto a falar sobre a questão da sociedade que existe lá. A sociedade é o que faz um país crescer, não é a política. Ah, mas os políticos são ladrões, porque vem da onde? Vem da sociedade. Não adianta pegar e falar assim que político é tudo corrupto, mas quem está lá é o povo. Quem pôs eles, quem colocou o político lá na eleição é o povo. Vocês estão me ouvindo aí? Só dá um ok para eu saber. Tá tudo silêncio? Sim. Ah, oi Dani, você viu? Bom dia. Oi. Então, assim, quando se fala sobre a Oceania, não adianta, você vai lembrar de Austrália, Nova Zelândia, certo? É o que mais tem ali, é o que mais as pessoas comentam. No máximo, a pessoa vai lembrar das ilhas que tem ali, que nem são ilhas independentes, são áreas que são americanas, da França também, da Inglaterra, principalmente as áreas de Polinésias. Então, assim, o que que vocês gostariam de comentar sobre as atividades, ou até sobre o que vocês leram ou estudaram? Eu gostaria que vocês falassem um pouco o que vocês entenderam, acharam, o que vocês acharam interessante, qual que seria uma dúvida que vocês têm sobre a Oceania, porque, como a gente fala, a gente sempre estuda os países, a gente sempre estuda os continentes. Ficou escuro aí, né? Tô bem escuro aqui, né? Mas a gente tem que entender que Oceania é desconhecida em grande parte do mundo, entende? É bem desconhecida. O que que a gente tem aprendido sobre eles? Pouca coisa também, né? O que que acontece? O Brasil, ele tem dado ênfase ao estudo mais da América, principalmente porque nós precisamos mesmo valorizar a nossa cultura, o nosso conhecimento, certo? Então vamos lá. Quem gostaria de fazer? Professor, Oi, pode falar, Dani. eu não entendi muito bem a questão da página 50 a 2 A da 2. Página 50, vamos lá. Isso. Deixa eu pegar aqui. Tem um gato aí? Aham. Eu escutei. Tá aqui revoltado. Peraí. Página 50. Deixa eu achar um livro aqui. Volume 3, volume aqui. Tá parecendo um leãozinho. Ele tá. Parece o filme do Simba, quando ele tava querendo ir pra É porque floresta. ele tá com o bichinho dele aqui, o de pelúcia. Aí eu tô tirando, ele me Ele morde. fica nervoso, né? Aham. Tá certo. Ele tá certo, sabia? Você tá tirando o brinquedinho dele. Vamos lá, Cruella. página Eu sou. 50. É a Isso. Felícia. Aqui. Olha só, vamos lá.
Sobre o tribunal ali de justiça, é isso? É, sobre os povos nativos da Austrália. Tá, Isso. olha lá. Então, ele coloca um termo ali, né? O Tribunal Superior de Justiça reconheceu em 92 direito conceitual, tal. Ele cita alguma coisa que aconteceu durante o período, certo? O que essa decisão significou para os povos nativos da Austrália. Então, quando você tem um termo circunstancial, alguma coisa assim que fala assim sobre questões de lei, né? Você está falando da defesa que você tem de povos. Digamos assim, vamos só lembrar do Brasil. O Brasil tem muitos indígenas, tem leis internas, né? Então, algumas leis no Brasil permitem que eles tenham terras separadas para eles. São reservas indígenas, né? E aqui, no mesmo caso aqui, ó, o tribunal, eles estão autorizando, mediante a lei ali, que algumas terras, algumas áreas, elas, digamos assim, elas sejam novamente utilizadas pelos aborígenes, pelos os nativos de lá, entende? Então, ó, o tribunal, né, reconheceu o direito dos aborígenes sobre os estreitos de Torres, sobre algumas áreas ali, terras núleos, entendeu? Então, o que que ele está fazendo? Ele está autorizando com que alguns desses aborígenes, alguns povos nativos, eles tenham a posse dessa terra, entendeu? O que que isso significa para os povos nativos? Eles vão ter direito, foi aprovado na justiça, que eles vão ter direito sobre a terra que estava destinada ali para eles, entende? E aí, na questão B, apresente exemplos de problemas enfrentados pelos nativos da Austrália com a chegada do colonizador europeu. Daí você tem que voltar no texto, né, Sim, onde fala ali sobre os nativos. Ó. eu posso Pode dar um continuar, exemplo? vou ler Posso pra você. falar um exemplo só que eu coloquei nessa questão para ver se é Pode, tipo isso? É com certeza. que a língua deles se encontra em risco de extinção. Isso. Uma É, das né? coisas é assim, igual no Brasil. Se você vai civilizando muito os nativos, né, que não são mais nativos, na verdade, eles já são índios, indígenas civilizados praticamente. Eles usam roupas, eles usam eletrônicos. A maioria já Sim, tem um contato com o homem branco, né? Então, eles vão perdendo sua cultura. Não é porque eles querem perder, porque eles têm que se adaptar à vida sim. atual, né? À sociedade atual. E é isso aí, vai perdendo a linguagem, As as práticas roupas, agrícolas. as práticas agrícolas, a forma de se comportar, o comportamento, os rituais que eles tinham. Alguns não podem, igual no Brasil. Tem um ritual que alguns indígenas faziam, que era assim: se nascia uma criança deficiente, né, com um braço a menos, com alguma deficiência que era física, que era notável, eles sacrificavam, eles enterravam a criança. Credo. Infelizmente era isso. Por quê? Na cultura dos indígenas, eles falavam que se viesse uma criança, entre aspas, né, com defeituosa, aquilo ia estragar a geração deles, ia estragar a civilização indígena. Você vê que era uma questão cultural. E aí o governo, através da FUNAI, no Brasil, começou a interferir nisso, falar que não, que isso é uma crueldade, e acabou Sim, mudando essa cultura em algumas tribos, né? Eles pararam de fazer isso, de matar uma criança porque tinha uma deficiência. Às vezes uma criança nascia sem um dedo, sei lá, ou então com a mão um pouco mirrada, uma mão um pouco torta, eles acabavam sacrificando. É uma coisa horrível, né? sim. Conseguiu entender ali? Sim, sim. É isso que eles Consegui. pedem nessa questão ali.
Alguma outra dúvida? Não, sobre a atividade que eu tinha era em relação a isso. Era só Só isso. isso? O restante tá Uhum. tranquilo. Tá bem tranquilo. Ok. Certo. Então aqui, ó, como vocês estão lendo, estudando o capítulo, você vê assim que lá na Austrália, vamos falar um pouco sobre a parte climática. Lá na Austrália existem alguns climas que dominam ali, né, que estão na região. Só puxar aqui. Até alguns são semelhantes ao Brasil. Ó, os tipos climáticos e a vegetação. Esses mapas de clima e vegetação, eles são muito parecidos, porque você consegue perceber que onde existe um tipo de clima, predomina também uma certa vegetação. Exemplo, olhando aqui, que cor aparece mais nos tipos de clima aqui, ó? É o clima desértico, ó, esse amarelo aqui, ó. Então, a grande parte aqui da Austrália, ó, ele tem um clima desértico, um clima bem seco. Aqui nessa outra parte, que é em volta do clima desértico, é um clima semiárido, que também é seco. Aí você vai ter um clima temperado aqui nessa região aqui do leste. Você vai ter um clima equatorial aqui em Papua Nova Guiné. Aqui um clima tropical no norte da Austrália. E um clima mediterrâneo nessa área aqui sul. Então o que que acontece? Você vê que tem vários climas também ali. E aí a vegetação que se desenvolve é uma vegetação bem diferenciada também. Na área desértica, são plantas rasteiras, cactáceas, que são resistentes à falta de água. Na parte do norte, aqui onde é tropical, você tem uma área de florestas tropicais ou, ou florestas que são florestas equatoriais, nessa área mais verde aqui. Aqui vegetação mediterrânea e aqui florestas mistas, formações mistas, tem floresta subtropical, enfim. Então, quando a gente analisa o clima, você vê que também diferencia, mas a maior parte da Austrália, por exemplo, é de clima desértico. Então, não se aproveita muito o território da Austrália. E ainda assim, é mais ou menos isso aqui, ó. Essa parte em volta aqui, ó, que são os climas mais fáceis de se habitar, que eles conseguem ter uma vida, ter um desenvolvimento, né? E ainda assim eles são países desenvolvidos. Olha que interessante. Vou mostrar aqui. Olha a parte do relevo. Então essas áreas aqui são mais altas, marrom, e áreas mais baixas em verde. Então, relativamente não é tão alto lá na Austrália. É mais tranquilo, são áreas mais baixas, são áreas de planície, né? As áreas mais altas se encontram aqui em Papua Nova Guiné e também a Nova Zelândia, ok? É o principal aqui do relevo. Deixa eu ver. Aspectos lá da população, como também comentei na videoaula, na Austrália, Nova Zelândia, ou seja, na Oceania, em termos gerais, o número de população é pequeno. Chega a 41 milhões de habitantes. 92% se concentra na Austrália e Nova Zelândia, desses 41 milhões. Se você pegar 41 milhões de habitantes, vai dar praticamente o sudeste do Brasil. A população do sudeste do Brasil ocuparia, então, essas cidades aqui, né, e a área rural também da Oceania. Mas é isso, meu povo. Austrália, Nova Zelândia, população relativamente pequena, certo? E também nem muito concentrada. Vamos lá, perguntas. Estou aqui para as perguntas, para tirar a dúvida de vocês. Sobre a atividade, sobre os países dali, sobre alguma questão física.
É muito mais fácil estudar geografia do que matemática, né? Você tem Sim, todo o texto, te bem mais. ensina, traz em imagens, traz informações. Aí você pega a matemática, ela tem que calcular, por exemplo, mas não estou dizendo que não é importante, tá? Mas olha só, para o engenheiro ou arquiteto fazer uma obra dessa aqui, tem que ter muito estudo, tem que ter muita matemática, inclusive, né? Porque não é simplesmente fazer um desenho e falar assim, vamos fazer um tipo de uma concha com algumas pontas ali, né? E aí vai ficar bonito. Eles têm que calcular o vento, da onde que vem o vento, se isso não vai gerar, inclusive eles fazem para ventilação, se isso não vai gerar problemas, se o desgaste do cimento, quanto tempo dura. Então, por mais que às vezes a gente não goste de estudar uma disciplina, uma matéria ali, a gente tem que entender que ela é importante, né? Ela faz parte. Eu quero saber para que eu vou estudar sociologia, por exemplo. Uma das questões que você perguntou ali, Dani, entraria um conhecimento de sociologia. A gente aprende na faculdade lá de geografia, tem também sociologia, que é principalmente o entendimento das sociedades. Por que algumas sociedades têm um comportamento, por que outras sociedades são diferentes. Você pegar a sociedade da Austrália e comparar com a sociedade da Áustria, você pega e fala assim, Austrália e Áustria parece a mesma coisa, né? Mas é totalmente diferente. Você pega a Rússia e, e o Japão, são próximos ali, mas tem uma sociedade extremamente diferente. Então, a sociologia também ajuda nesses estudos, no entendimento do comportamento humano, social. Se você estuda física, você vai falar, para que eu vou querer estudar física? Eu não tenho necessidade de estudar física. Mas muitas coisas que a gente vê no dia a dia, inclusive, são aspectos relacionados à física. Quase tudo que você vê no seu dia a dia aí, a física está presente. Então, até pelo fato da gente ter um conhecimento, uma cultura, é importante você saber. Exemplo, você tem, você tem um carro, né? E aí seu carro, ele está, digamos assim, está com problema no freio. Aí você está indo numa descida e acaba o freio. Meu Deus. E aí? Você sabe que tem uma curva lá embaixo e o carro está descendo desgovernado. O que você pode fazer para que o carro perca a velocidade? Aí você tem que pensar, você tem que aumentar o atrito do carro. Você tem que começar e pegar uma. Você está na estrada e não tem freio, você tem que aumentar o atrito. Você tem que começar a fazer um zigue-zague com o carro, que aí o pneu vai começar a ter mais atrito, né? Claro que isso aí tô falando um caso aleatório, hein? Você tem que sair para o gramado, se tiver uma grama ou terra, você vai uma brita, uma pedra, ele ajuda também a segurar, enfim. Aí você pensa, isso aí é uma relação da física, que quanto mais atrito, menor é a velocidade, é maior o agarramento que tem, esqueci o nome, é o atrito, né? Enfim, tudo que a gente estuda, ele é importante para a nossa vida, né? Desde o fato de você conhecer os números, as operações, até você conhecer a história de um ambiente, de um local, tudo faz parte. Então, a gente tem que saber um pouco de cada. O ideal, sabe o que que era? Por exemplo, estamos estudando a Oceania em geografia. Seria muito interessante que pegasse ciências, estudasse a Oceania, pegar os animais, as plantas principais, a biologia, né, ali da Oceania, porque daí os alunos aprenderiam por completo. Chama-se projeto. Vamos fazer um projeto de estudo sobre a Oceania. Aí a história ia pegar, ia ser muito legal, ia estudar ali a colonização, ia trazer quais são os principais aspectos, ia falar sobre os nativos, acrescentar, entende? Aí, matemática, poderia estudar a área, né? Qual é a área, qual que assim, quais são as áreas que são mais ocupadas, fazer uma comparação entre a população de uma cidade e outra. De repente, inglês cairia totalmente
porque o idioma da Oceania principal é o inglês. A Austrália e a Nova Zelândia são linguagens oficiais. O que mais? Educação física, trazer esportes. Vocês conhecem o. Como é que é o nome daquele esporte agora? Você conhece o rugby? Sabe o Sim, que é o rugby? É tipo o futebol sim, americano, sim. né? Só que ele é bastante desenvolvido na Austrália e Nova Zelândia. Tem outro esporte, o cricket. Conhece o cricket? Quem já ouviu falar desse esporte? Cricket. Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não tô lembrada muito bem como é que é. Quer ver, ó? Nem sei como é que escreve cricket. Não sei se é com C, com K. C e K. É isso aí, ó. Tá vendo aí? É um esporte que parece taco, parece jogar bete, sabe? Uma mistura de. Ah, tá. É uma mistura de beisebol com, sei lá, com futebol americano. Sei que os caras batem e saem correndo, entendeu? É um esporte da Austrália. Então Aham. você vê que interessante, de repente, a educação física trazer um estudo sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar com projetos porque você aprende daí por completo, né? Imagina que interessante. Então, até assim, uma das propostas de estudo no futuro, eu gostaria de trazer isso para a escola, é isso, trabalhar com projetos, porque ajuda o aluno a ficar mais focado naquilo que está sendo estudado. Aí, em vez de você, por exemplo, estar estudando a Oceania em geografia, aí você pega e vai estudar a história dos Estados Unidos. Daí você fala, não, poxa, tá desvinculado. Então, quando se trabalha com projetos, o foco fica em cima de uma coisa e você não fica desviando a atenção, entendeu? Então, tem coisa que a gente vai aprendendo, estudando, que a gente não conhece de outras culturas, né? Você vê animais que tem lá na Austrália, não existe no Brasil. Aí a ciência poderia trazer isso. O koala, né? Existe aquele demônio da Tasmânia lá, viu falar? Tem a Tasmânia lá no sul da Austrália. E existe uns animais que é chamado demônio da Tasmânia, tipo eu não sei se era tipo um ouriço, enfim. Tem também muitos crocodilos, tem o canguru, que é australiano, é um símbolo da Austrália. Então, muita coisa que a gente pode estudar, que poderia ser em grupo, né? Eu digo assim, em projetos, aí no final o que faria? Cada grupo, cada estudo que se fizesse sobre aquilo, teríamos uma apresentação. Eu fazia isso numa escola com os alunos que era assim, a gente fazia o projeto, todas as disciplinas participavam, né? Os componentes curriculares participavam do projeto, trazendo alguma contribuição. Então, geralmente, geografia ficava com o mapeamento, com a parte de população, de economia, a parte um pouco cultural ali. Aí vinha os idiomas com outras matérias, vinha a parte de matemática fazendo cálculo, trazendo gráficos da economia, vinha a parte da história, né, trazendo o histórico. E aí no final era interessante que daí cada grupo que fazia uma pesquisa de uma região, eles faziam uma apresentação. Tinha gente que se vestia, né, a caráter, fazia comidas típicas, é, faziam uma apresentação cultural, alguns aprendiam a dançar uma dança típica. Você vê que interessante, você aprendia e ainda fazia uma prática daquilo. Então, muitas vezes dentro da escola, a gente precisa vivenciar isso, né? Isso é bacana aqui, até no município aqui é bom, aqui na rede, porque tem a gincana e muitas vezes você tem que estudar, né, fazer uma apresentação de algum tipo de cultura, de dança. Vamos lá, turma. Então vamos fazer algumas perguntas para quiz. Vamos ver se vocês vão saber. Eu falei até na última aula, vamos ver quem vai acertar essa. Qual é a capital da Austrália? Capital da Austrália, vamos ver quem digita ela ali. Na última semana eu falei qual que era. Ixi, não tem ninguém na aula.
Alô, gente, vocês estão aí? Oi. Tô aqui. Só não tô lembrando mesmo. Canberra. Canberra. É isso mesmo, Ellie. Ou os brasileiros chamam de Canberra, mas em inglês se fala Canberra. Acho que é isso. Canberra. É a capital. Tá certo. É assim que escreve mesmo. Eu acho que é. Não sei se é que é um R só também, mas tá certo. Precisa de ter, não arrisca falar não. Aí vai mais errado ainda, vai escrito. É. Quando você fala assim, eu vou para a Austrália, eu vou para a capital. Fala que você vai para a capital, aí não tem problema de pronúncia. Não passa muita vergonha aí, né? No É. caso, se livrou de uma. Por exemplo, O ruim é se a outra pessoa não souber qual é a capital. Aí manda pesquisar em algum daí, lugar, aí manda ver no lascou. mapa. Daí lascou. Mas ninguém tem o direito de criticar outra pessoa porque ela não sabe, né? Exatamente. Por exemplo, como que se fala o nome da capital do Canadá? Vamos ver quem sabe. Eu não sei qual é a capital do Canadá. Olha, você vai para o Não posso Canadá, te você tem que saber, criticar, hein? não Você posso tem te criticar, já não sei qual é o nome. É verdade, Nem viu? sei como é. Então, Eu assim, não sei, eu vou tentar, eu vou falar bem errado. pode É falar. Ottawa. Ottawa. Isso, Ottawa. Ai, Olaf. Ottawa é a Tá capital. certo? Tá certo. Ottawa. Eu jurei que a Dani falou Ibope. Hã? É, não, é ai, Olaf, guri. Ah, tá. Ai, meu Deus amado. Eu Ah, tô com olha, fome demais. calma, daqui a pouco você vai tomar um café aí. Bom, então, vamos lá. Na Austrália, qual é a região da Austrália que tem um clima subtropical? Vixe, agora ficou difícil, hein? Vai ter que olhar o mapa lá. Vou dar um Google aqui. O Renato falou região norte, clima subtropical, ele falou. Não, não é, Renato. O norte é tropical ou equatorial. O subtropical, ou chamado clima temperado, pode ser também. Clima subtropical ou temperado. Ele se localiza mais ao leste, sudeste ali, onde tem Sydney, Melbourne. Ok? Qual é a maior parte, aliás, qual é o clima que abrange a maior parte da Austrália? Ou seja, o clima que predomina na maior parte da Austrália? É o semiárido? Semiárido, é isso? Quase isso. É Um o pouco, deserto, então. um pouco pior que ele, digamos assim. É o desértico. Então, na Austrália, principalmente nas áreas centrais, é óbvio, porque está longe do oceano, realmente tem um clima bem, bem seco, bem desértico. Inclusive, não tem muitas cidades ali. Quando tem alguma cidade ou é um vilarejo menor. Então, você pode ver que a civilização, a população da Austrália, ela se localiza bem na parte desculpa, na parte das bordas, assim, né, da Austrália, nas partes mais exteriores ali, próximo dos oceanos, do Oceano Índico, no caso, e o Oceano Pacífico e o Antártico, né? Vamos lá, outra questão. Qual, qual que é o país da Oceania? Qual é o país da Oceania que possui vulcões? Inclusive vulcões em atividade. Qual é o país da Oceania? Vou chutar. Chuta. Austrália. Será? Posso dar outro chute? Pode. Chuta. Não chuta o computador. Nova Zelândia? Não sobrou muito, né? Você vê como que a Oceania
É, Ou é um, é outro. ou seria no máximo ali outro país que é o Papua Nova Guiné, né? Mas os principais vulcões em atividade estão na Nova Zelândia. Nova Zelândia, Estou me debulhando em lágrimas. inclusive a Nova Zelândia, muitas vezes as pessoas estão lá e começa a dar um tremor, eles sabem que tem vulcão entrando em erupção, em atividade. Tem que ficar bem atentos. Deixa eu ver. Ah, já Ah, tem. lá tava bom demais pra ser verdade, né? Como? Lá tava muito bom pra ser verdade. Tudo perfeito, tinha que ter alguma coisa no meio. Exatamente. Inclusive, teve uma época que eu queria ir para Nova Zelândia, fazer intercâmbio e tal, morar um tempo lá e trabalhar. Uma das coisas que eu fiquei preocupado é a ocorrência de terremotos e vulcanismo, porque eles estão bem numa borda de placa tectônica, a Nova Zelândia. Então pode acontecer tsunami, inclusive. Então é preocupante, né? Bom, turma, mas é isso. Então, ficamos por aqui hoje, nesse momento, nessa aula. Se vocês tiverem mais dúvidas, enfim, Aê, eu vou comer. fazendo atividade lá, é só mandar para mim lá, tá bom? Tá bom, Falou, galerinha, professor. turminha, um abraço para vocês, bom fim de semana. Bom final Tchau, de semana. tchau. Até Semana a que vem. próxima. Valeu.